Opa, rapaz, está aqui, é o Deca. Eu estava agora há pouco, Deca, já falando aqui que estava aguardando a sua ligação. Estamos aqui já com vários internautas curtindo a gente. Deixa eu colocar a sua fotozinha aqui na nossa tela para as pessoas se interarem quem é o Deca. Às vezes a pessoa, mas quem é esse Deca que vocês falam tanto? Como você foi um cara que saiu do Ceará, já está com algum tempo fora do Ceará, então poucas pessoas dessa nova geração lembram quem é o Deca, mas a sua história ficou realmente marcada na nossa geração, né? Na minha geração, que sou da sua geração, daquela época em que você jogava com Rogério Paiva, jogava com Joy Paiva, com o saudoso Temista, toda aquela galera. Mas traga aí o seu boa noite para os nossos internautas. Seja bem-vindo, Deca. Obrigado, Carlinhos. Boa noite a todos, né, que está aí inteirando com a Interpaiva, esse meio de comunicação que Deus permitiu, né, acontecer em Pentecoste através da vida do Carlinhos. E isso, hoje eu me sinto bastante satisfeito, até alegre por estar participando, Carlinhos. E essa voz, já que eu não posso estar pessoalmente, mas pelo menos a voz está saindo na nossa cidade, né, cidade querida, cidade abençoada que é Pentecoste. Pois é, Deca. Deca, eu queria falar com você sobre, para trazer assim, para a gente voltar ao passado, porque eu estava agora há pouco, quando eu estava anunciando que eu estaria falando com você, eu dizia que naquela época era uma era difícil para o jogador, porque não tinha grama, era no poeirão. Eu não sei se era mais difícil o cara trilhar uma carreira do profissional naquela época ou se era mais fácil naquele tempo. Eu acredito que você, pelo futebol que você apresentava naquela época, eu acho que você teve a oportunidade de ser um profissional do futebol, não, Deca? É verdade, Carlinhos. Naquela época era muito difícil, não tinha olheiro como tem hoje aí, ou empresário com facilidade. Hoje a gente vê um menino desse aí, ele dá um chute na bola, bate no cadastro ali da chuteira, a bola vai bonita, vai. E por conta disso, ele já arranja um empresário ali e automaticamente já está no time profissional. Hoje é muito fácil, o Carlinhos. Na nossa época, não. Na nossa época, nós realmente, não é dizer que hoje não tem craque, mas na época da gente tinha muitos craques. E se realmente tivesse olheiro, a gente jogava qualquer time do Brasil, com certeza. Pois é, rapaz. E naquela época, os campos que a gente tinha aqui era o quê? Você lembra? Eu sei que tinha o Campo das Éguas, né? O Campo das Éguas tinha uns 4 postes ali, como chamava, onde é ali o CSU, hoje praticamente por ali, próximo à casa de Seu Zusa. Uhum. Tinha os Barreiros, né, que era o tradicional, que era o racha dos sábados, lá à tarde e na semana, mas o bom mesmo era no sábado à tarde, que só ia mesmo os craques, né? Só jogava os craques. E aí o que acontece? Aí nós começamos a jogar no estádio. Eu lembro que quando eu comecei a jogar no estádio, eu e o Zé Orlando, por nós sermos novos demais e já tinha gente veterana aí, eu e o Zé Orlando jogava de quichute, Carlinhos, porque não tinha chuteira para nós. E um quichute, eu acho que na quichute naquele tempo não era todo mundo que possuía, não, né? Não era não, mas para jogar futebol ele era meio ruim porque ele esquentava muito, né? Ah, esquentava, rapaz. Mas ali para nós foi um teste muito bom porque eu lembro que quem comandava era o Bonês e aí nós jogava segundo quadro, eu com o Zé Orlando, ele tirava nós no primeiro tempo e aí nós ficava na reserva do primeiro quadro, como chamava antigamente. Uhum. E nessa brincadeira nós fomos jogando, como pessoa que não, nós estávamos jogando seleção já. Deca, vamos aqui relembrar nomes dessa seleção que você está citando naquela época. Começa aí, o quê? Kalila, quem mais daquela época, da sua seleção? O Carlinhos, a última seleção que eu joguei foi em 89, só tinha eu mesmo praticamente de titular da cidade, mas tinha pessoas como o Kalila, realmente tinha o Nego Marinho também, né? Uhum. Mas eles ficavam no banco. Na época, o Zé Maria Paiva, que treinou o Ferroviário, na época ele veio treinar a cidade de Pentecoste. E eu lembro que na seleção, quando foi feita a pré-eleição, eu consegui ficar como titular, entendeu? Mas tínhamos vários jogadores craques aí, Joel, né? O finado Joel, por exemplo, joguei com ele, Netão,
né? Netão. Rogério e Zé Orlando foram os meus parceiros que eu mais joguei junto, né? Pois é, rapaz. Eu lembro que o campo, o nosso estádio era bem maior, depois foi reduzido, diminuíram o muro, era muito distante, a poeira danada, eu ia pela tarde. E cheguei a ver você jogando, cheguei a ver você, o Neto, o próprio Calila. Eu não sei se era da época do Zé Duarte, do Rogério também, né? Rogério Paiva, Jorge Paiva. O Zé Duarte nós jogamos mais seleção de salão, né? Que nós representava a Senec aí pelo colégio, pelo João 23. E nos campeonatos da Senec, sempre ia eu, o Orlando, o tenista, o Rogério, né? E o Zé Duarte, né? Era a seleção. E o Durval, que era o goleiro na época. Vixe, a gente chegava no interior aí afora, Canidé, Paracuru, o pessoal pensava que a gente era profissional. Você citou, Deca, aí o salão. Cara, a gente estava com 20 anos, aproximadamente, que não ganhava um título no salão nas Olimpíadas de Apuiarés. Esse ano nós quebramos o tabu, nós fomos campeões depois de 20 anos. Por aí você tira o nível da competição, a nível aqui do Vale do Curu, é uma competição difícil de se ganhar e que depois de 20 anos a gente conseguiu. Vocês conseguiram títulos naquele, porque as Olimpíadas, naquele tempo, eu acho que era JEPs, né? Era a JEPs que substituía as Olimpíadas em alguns municípios. Conseguiram ganhar algum título assim da JEPs, da época, eu acredito que fosse? Carlinhos, a gente representava a Senec, né? Porque tinha um campeonato da Senec e era regional, no caso. Aí nós sempre representava, aí o João Neves, que era o treinador junto com o Orlando, ele sempre convocava a gente, né? Eu, o Rogério, o Zé Duarte, o tenista. Então, nós chegávamos, por exemplo, em Canidé, e lá, geralmente, Calcaia fazia um timão na época. E aí, quando jogava Calcaia e Pentecoste, rapaz, lotava, sabe? E era impressionante. Era um jogão mesmo, assim, um jogão mesmo de nível mesmo alto, sabe? O povo até depois, quando terminava o jogo, a gente não tinha nem muito espaço, porque eles ficavam conversando com a gente, saber se a gente era profissional ou não, queria às vezes até mesmo anular o jogo, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos jogando Intermunicipal e jogando pela Senec, quer dizer, quando terminava o jogo do estádio aí, o branco da Coelce, né? Pegava eu, o Rogério, botava dentro do carro dele e nos levava para Itapajé, rapaz. A gente cansado ainda, tinha que jogar salão à noite. Rapaz, realmente. Eu lembro. Inclusive a quadra da Senec, eu acho que foi uma das primeiras quadras que foram feitas, né? Ou se não, a única que tinha no Pentecoste para a gente jogar naquela época. Isso. Depois, se já no Posto Agrícola, tinha aqueles campeonatos que o próprio carro do Denox é quem levava as torcidas, né? Levava o povo para assistir, não sei se você lembra. Eu lembro demais, lembro. E o Fábio Gomes, o Fábio da Capel, chamado, ele sempre gostava de fazer o timão. Na época eu estava no Exército e o Rogério estava na Aeronáutica. Ele ia buscar nós em Fortaleza, rapaz, para jogar no time dele. Aí quando nós chegávamos lá na quadra do Posto Agrícola, aquela torcida toda para ver a gente jogando, porque o pessoal gostava de ver a gente jogando, sabe? Eu lembro. E era bom demais. Inclusive, eu era um deles que gostava de ver você jogando, né? Naquele tempo eu só queria saber de banda, essas coisas, mas eu também acompanhava. Isso, mas eu te via jogando nos rachas, Carlinhos, você jogava bem, entendeu? Se tivesse se dedicado também, tinha estado um craque também, entendeu? Mas você tem noção. Pois é, eu vim jogar depois de velho, rapaz. Agora que eu estou jogando na seleção Master de Pentecoste, inclusive estava até falando, né, que nós somos nós estamos com 15 pontos, nós somos o primeiro do geral, e domingo a gente vai jogar lá em Trairi. Mas naquele tempo eu não gostava de bola. Eu vim jogar bola com quase 30 anos de idade. Agora eu jogo só para manter a forma, né? Mas nunca foi a minha praia, não. Mas os meninos... Eu lembro que uma vez o Jorge, jogando, eu acho que ele foi campeão, foi vice-campeão pelo Umirim, jogando Intermunicipal, que eu fui como motorista dele para Fortaleza, lá para o Castelão. Naquela época, não sei se você lembra dessa época, se estava jogando por algum time também naquela época. Eu lembro, o Edmar Zé, eles foram tudo jogar o Mirim lá nessa época. Foi. Mas é engraçado, Carlinhos, hoje a gente tem um estádio aí gramado, tem arquibancada, tem vocês narrando tudo, transmitindo depois, mostrando os lances.
Nós não tínhamos nada disso. Hoje, todos nós que jogávamos naquela época temos uma marca registrada na nossa coxa, porque quando a gente caía, não tinha como não ralar, né? É, rapaz. Campo duro, né? Campo duro, rapaz. Então, todos nós temos uma lembrança dali por conta disso. E hoje, eu não é querendo dizer que não tem mais craque aí, mas na nossa época tinha muito craque, rapaz. Muito craque mesmo. Era uma cidade mesmo de um celeiro de onde você chegar, você ser profissional. Eu tive a chance, Carlinhos, de jogar Ceará. Em 82 eu fui estudar, em 81 eu fui estudar em Fortaleza e em 82 eu fui para o Exército. E o Fortaleza, ele treinava lá no campo do Exército que eu estava servindo. E tinha um juiz lá, que ele era sargento lá da gente, e ele era juiz da Federação Cearense. Ele me viu jogando pela seleção do Exército, eu e um zagueiro e o goleiro. Ele chamou nós à parte e já queria levar nós para jogar, para subir direto já para o Ceará. Em 82. E eu só me lembrava de Pentecoste. Eu não queria mais ficar em Fortaleza. Tanto que eu só passei o período mesmo que tinha que ficar no Exército e voltei para Pentecoste. Aí foi quando eu comecei a jogar em seleção de Pentecoste. Perdeu uma oportunidade, né, Deca? Perdi uma oportunidade grande na época. Ixi, o Ceará precisava de um ponto esquerda. Na época eu jogava meia esquerda e mesmo tempo ponto esquerda. Existiam os pontos antigamente, né? Existiam os pontos, realmente. Na seleção lá do Exército eu jogava de meia esquerda, mas já em Pentecoste eu comecei a jogar de volante. Quando a gente começou a jogar lá pela 15, Carlinhos, a 15 de novembro, que foi fundada pelo seu Jorge, né? Final do Jorge, pai do Cimar. Eu lembro até do nosso primeiro time lá, rapaz. Nós só tínhamos a blusa, né? Não tinha o material completo. E o campeão do seu Jorge, lá na 15, era lá perto da beirada do açude, lá embaixo. Era o campo do Jota que chamava, era não? Mas já era outro, já foi outro. Mas o do seu Jorge era mais embaixo lá. Ixi, era uma festona quando a 15 ia jogar, só nós garotos, né? Era o Lourival, que é o Louro. O Lourival que trabalhou com o Edmar do Zezé aí, não sei se foi no fórum. Era o lateral direito, o Zé Ivan lá da 15 era o zagueiro. E tinha o Chico Dias, que é irmão do Antônio Dias, o zagueiro central, o lateral esquerdo era o Rogério, pai. O Dedé. Aí era eu, Netão e o Zé Orlando no meio de campo. O ataque era o Cimar, Dedé Fulô e o Mamed. Pois é, primeiro time da 15. Naquela foto que eu fiquei vendo, que você me mandou, eu conheci o Dedé, né? Isso. O Dedé. Isso, ponto direito. O cara era um craque, o Mamed também, o Mamed era bom bola. Deca, você pensa em vir morar em Pentecoste algum dia, já que você mora há alguns anos já em São Paulo aí? O Carlinhos, eu estava até conversando com o Yatagan agora no final de semana, com o Yatagan e o Zé Orlando. A gente conversa muito sempre e para Pentecoste mesmo, eu não tenho um projeto não, porque assim, hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou pastor, entendeu? E nós temos um projeto aqui, um ministério da qual eu pertenço, que é a Assembleia de Deus Jerusalém, e eles não têm essa igreja no Ceará. Estou entendendo. E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na cidade que implantei uma igreja, eles viram eu crescendo lá sem ninguém, de repente já tinha para mais de 100 membros, eles viram que eu tinha noção para coisa. Então, outro dia eu tive uma reunião com os pastores presidentes e ele me questionou se eu não queria voltar para o Ceará. E é uma coisa que eu estou orando para poder fazer isso. Porque a gente que serve a Deus, Carlinhos, a gente não tem mais vontade nem querer. Agora tudo é a vontade de Deus, entendeu? É verdade. É para onde ele mandar. Mas eu estou com uns projetos aí de voltar para o Ceará, entendeu? Por enquanto, se eu voltar, eu acredito que até março, abril do próximo ano, se Deus permitir, eu possa estar chegando em Fortaleza. Eu estava até falando para o Yatagan sobre isso aí, que o Yatagan também agora é cristão, né? Não sei se você sabe. O Yatagan agora ele é... E eu falei para ele que estava com uns projetos aí de o Paracuru, não sei, uma cidade próxima, entendeu? Porque já em Pentecoste já tem bastante igreja, né? No caso, eu queria estudar num local que tivesse bem menos, que era para a gente poder implantar um novo ministério e fazer um trabalho para Deus, não é para Deus, não é para o homem, entendeu? Mas eu tenho um projeto sim, Carlinhos. No próximo ano, se Deus permitir, eu quero voltar. Tem muita saudade no nosso Ceará. Deca, entrando aqui na seara sei que essa hora é o seu descanso, né? É a hora de você estar aí
Não, tranquilo, tô tranquilo, amanhã eu tô de folga também. A gente estamos aqui com vários internautas que estão nos assistindo, que estão lhe ouvindo, que estão conhecendo a sua história, um pouco da sua história, né? Porque você foi para essa geração da agora, repito, você foi um cara que nos representou e muito bem naquela época do futebol. Você tem um amigo seu que agora está na pasta do esporte, que é o Cleiton Pinho, que está fazendo um trabalho sensacional, né? Um trabalho louvável de aplausos. É um cara desportista, mesmo tendo migrado para a parte policial, delegado e advogado e tudo mais, mas nunca deixou de ser aquele desportista. Você teve o prazer de jogar ainda ao lado dele na época de rapazinho? O Carlinhos, o Cleito, o Cleito a gente é um amigão de infância, né? Ali, como chamava a nossa rua do Arame ali, onde morava só o povo do Benox, né? Era mesmo. Nós éramos vizinhos ali praticamente e a gente tem um pouco de parentesco distante, mas temos ainda. Então o Cleito é um amigão de infância, de 12 anos aí, 11 anos, 12 anos quando a gente tinha. E crescemos juntos ali, jogando nos 4 postos ali, e até no estádio, né? O Cleito jogava de ponta direita. Olha aí, rapaz. E aí, com ele, outro dia, a gente conversando aí, ele e o Roberto aí, e o André até, não sei se você assistiu, eu até não lembrei, porque teve uma das pessoas perguntando se o Cleiton realmente jogava, né? Aí eu até brinquei, ele jogava porque ele era o dono da bola, né? Eu até brinquei, não, mas o Cleiton ele jogava certinho, entendeu? Ele era cansado, ele nunca jogou seleção, claro, né? Mas nos times aí, às vezes, segundo quadro, ele jogava e a gente sempre teve a oportunidade de jogar junto, sim. Ele migrou para o estudo, né? Ele foi estudar e tudo. Isso, ele migrou aí pro lado da polícia, né? Polícia Civil, essas coisas, e ele se dedicou muito, né? Hoje é aposentado como delegado, não é isso? É verdade. Mas não deixou de ser desportista, né? Tanto que está aí honrando aí, realmente está fazendo um belíssimo trabalho junto com vocês. Vocês estão uma equipe abençoada aí, viu, Carlos? Graças a Deus, A equipe está dando certo. Eu fico vendo o teu programa aí de vez em quando eu tenho um espaçozinho aqui, eu entro no meio-dia para ver. Porque é impressionante, rapaz, o dom que Deus te deu, viu? Porque isso aí é dom, Carlinhos. Precisa de um dom abençoado. Eu passei a vida toda vendo o meu pai falando, né? E a gente, acho que vem no dom. Fica no sangue, né? Deca, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, nós estamos aí numas quartas de finais do Intermunicipal de Pentecoste. Veja que nós fomos campeões nos anos de 69 e 71. Faz muito tempo, aí, sei lá, 40, 50 anos. E agora a gente está com a iminência de poder ser até campeão, porque nós estamos nessas quartas de finais e vamos pegar nada mais, nada menos do que o atual campeão, que é Cascavel. Dessa nova geração. É um sinal de que os frutos de que a nossa nova geração, e de qualquer maneira, de certa forma, também está aparecendo aí, está enaltecendo o nosso futebol. Verdade, é verdade. Carlinhos, em 89 nós fomos vice-campeão dentro do Castelão. Vice-campeão. Nós chegamos ainda, até achávamos que naquela época nós sairíamos campeão, mas não foi muito favorável, porque na época o goleiro era Zé Negro. Eu lembro que no escanteio ele soltou a bola no pé do centroavante. Eu não lembro qual era o time que nós tínhamos jogado desse ano. Eu não lembro muito, porque foi em 89. Mas eu lembro que nós perdemos de 1-0, entendeu? Dentro do Castelão. Mas saímos com o segundo lugar, né? Já estava com bom tempo. Mas eu acredito que, se Deus permitir agora, né, vai honrar vocês aí com essa nova geração. E é como eu estava te falando agora há pouco, através da vida do Cleiton aí, está alavancando muita coisa no esporte, não é isso? Muita coisa, viu? É um cara que dá espaço e dá oportunidade para todos, né? Aqueles que querem trabalhar têm oportunidade, né? Tem oportunidade, viu? E isso é bom porque a união é que faz a força, né? Então, estando todos aí juntos, é claro que tem os resultados que está tendo. É por isso que Pentecoste, como você falou, bem frisou aí, 20 anos que não tinha, né, um campeonato ser campeão aí, no caso de salão, né? Porque salão não é para qualquer um também, não, entendeu? Não. É verdade. Não é fácil. Deca, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente sabe de que essa nova modalidade, não sei se a gente chama modalidade, que é o X1, o X2. Como você vê essa modalidade aí, dessa moçada aí?
Carlinhos, eu estava vendo aí alguns integrantes aí, outro dia até você narrando mesmo aí e transmitindo. Eu achei bacana, porque aí você prova a sua individualidade, né, e a sua intimidade com a bola. Yeah. Apesar de algumas pessoas aí não terem tanto essa intimidade, né, e também não ter aquela noção, mas tem a boa vontade, entendeu? Isso já flui muito. Mas eu achei bacana, o Carlinhos, essa modalidade aí que vocês, né, até transmitem, porque aí você vê a individualidade de cada um, você tá entendendo? A intimidade com a bola também, e isso aí conta muito, né? Conta. E une, né? Porque une a habilidade e também condicionamento físico, que é o principal, né? Exatamente. Muito, né? Porque é uma individualidade muito grande, no caso, né? O cara tem que atacar e defender. Eu vou até brincar um pouco agora, Carlinhos. Eu até aconselho para aqueles com fominha na bola, essa modalidade é boa, né? É mesmo, porque aí não dá bola para ninguém, né? Pra ninguém, só tem ele mesmo, então é ele, pronto, acabou. Ele cruza, cabeceia, chuta, vai que se quiser ir defender, vai também. Rapaz, a gente tem um cara que é muito bom, inclusive ele foi contratado agora por uma grande empresa nessa modalidade, que é o Louva, que é um cara campeão, que venceu, passou por cima de todo mundo nas competições aqui da região, do Nordeste, né? E o cara está em Recife, numa grande empresa, e se Deus o ajudar de lá mais para frente, né? Então é uma modalidade que está em ascensão e nós temos o nosso representante, que é esse cara, o Louva Deus. Se você for aí na página, eu vou até te passar no privado depois para você acompanhar a ascensão desse atleta que é nosso aqui de Pentecoste, viu? Que bom, rapaz, que maravilha. Isso é bom, que alavanca mesmo também o nome da cidade, também as modalidades, no caso. Porque é impressionante essas transmissões que vocês fazem aí, Carlos. Porque com certeza não só a região aí, mas acredito que bastante gente, né, os estados aí no Brasil, assistem também, assim como eu assisto, né? Rapaz, é muita gente, todo canto, viu? Na saudade, quando a gente vê vocês aí narrando no domingo, principalmente, rapaz, aí vem aquelas lembranças quando a gente chegava à tarde aí, aquela lotado de gente, e o pessoal tudo em pé, quando era em pé era sentado no muro, né? Era sentado no muro, era. Rapaz, era bom. Aí pode dar uma bolada aí e virar pra trás, como já aconteceu algumas vezes. Rapaz, era muito bom, viu? Naquela época da nossa seleção que jogava aí, eu lembro que saía as carradas de caminhão, rapaz. O pessoal era fanático demais do futebol. Saía em carreata, né? Os intermunicipais, né? Isso. Uma vez deu uma briga grande lá no São Gonçalo, que era a briga lá do São Gonçalo, eu tava lá também, era pivete, tava pelo meio. Sabe como foi que começou aquela briga, Carlinhos? Eu lembro, tava bem na hora que começou. Na hora que eu fui bater o escanteio, já do Amaro, que é meu tio, não sei se você lembra dele. Lembro. Ele tacou ele tava com um capacete na mão e tacou na cabeça de um camarada lá, rapaz. Eu sei que depois disso aí, a gente foi tudo pro meio de campo e parecia aqueles capotes, correndo pro lado e pro outro, pessoal, sabe? Porrada aí, porrada vinha. O negócio foi feio naquele dia. Briga grande, rapaz. Aquele dia eu tava lá, tava pelo meio, viu? Não apanhei porque corri logo, era muito pivete também, novinho. Mas teve um colega meu, que é o Guedes, que é um cara que é mototáxi, ele é irmão do Elias, daquele homem que fazia tapioca aqui. O Guedes, rapaz, ele errou tantos chutes, mas ficou rodando feito um peru no chão, procurando o relógio que tinha caído, sabe? Você lembrou uma coisa interessante, Carlinhos? O Cosmo levava a torcida organizada para torcer pela seleção, né? Era. E o Vanderlei do Pretinho, ele ficava com uma caixa de guerra. Rapaz, eu lembro que na briga lá, ele bateu com tanta gente lá, tanta gente, que ele entregou pro Cosmo só o aro mesmo. Ele estava todo amassado. Mas o negócio foi feio naquele dia, eu lembro demais. Pois é, rapaz. Era muita rivalidade naquela época. Muita rivalidade, era. E Pentecoste tinha uma seleção boa, rapaz. Sempre deu muito fraco aí, né? Graças a Deus. Deca, você mesmo sendo pivete naquela época, você chegou a ver o Manelzinho jogar a bola, o Manelzinho da Bill Tilt? Não, o Manelzinho, eu não cheguei a ver, Carlinhos, mas eu peguei uma afinidade com ele por ser muito amigo do Joel, né? É irmão, né? Era aí lá no... Era irmão do Joel, exatamente. Inclusive ele é vivo ainda, né? É vivo, rapaz. Tá com problema de saúde, depressão, essas coisas, mas é vivo ainda, viu? Então, rapaz, muita gente falava sobre ele, né? Assim como tem gente hoje que fala do meu nome aí, tem gente que não conhece, né?
Pois é. Assim foi quando eu também cheguei a conhecer a história do Manelzinho. Eu não cheguei a ver ele jogando não, mas eu cheguei a ver umas fotos dele aí. Uhum. Essas fotos, tem várias fotos, né? A Sejuve, ela fez lá um museu do esporte, né? Lá. Uhum. E é muito bacana. Inclusive, eu vou até passar lá depois, que deve ter algumas fotos da sua época lá na Sejuve, viu? Eu acredito que sim, Carmen, porque o Cleiton estava me falando que tem bastante foto. Quando eu joguei pela Pedreira, joguei com o Peão, joguei pelo o time do Cristóvão, né? E 15 de novembro. Aí eu joguei bastante time aí. Pois é, tem lá várias fotos, inclusive troféus e muita coisa, um acervo bem bacana lá da Sejuf. Depois vou dar uma vasculhada para eu continuar aqui com a sua história, né, cara? Porque você não deixa de ser uma referência para nós da época e também para os mais novos, que é esse realmente o nosso objetivo aqui de estar trazendo você, de estar batendo um papo com você, mostrando aí a sua foto aqui na nossa tela, para que as pessoas tomem conhecimento, para que a sua história e a de outros não caia no esquecimento, né? Os nossos grandes craques como você, realmente. Legal, eu louvo a Deus assim, porque quando eu estava conversando com o Roberto e o Cleiton, né? O Cleiton lembrou muita coisa assim, e agora contigo aí também, o Carlos, porque eu tinha uma parceria muito grande com o Rogério, a gente era muito amigo mesmo, amigo e irmão chamado. Uhum. E eu lembro que tinha a seleção que a gente jogava junto, quando ele não estava de volante, que eu entrava, ele ficava ali na esquerda, e naquele jogo, não sei se foi em Paramoti, que ele fez um golaço. Canindé. Foi Canindé, né? Foi. Foi exatamente naquela época que a gente foi vice-campeão. Onde a gente ia, o Rogério se destacava, né? O Rogério estava numa fase muito boa naquela época. E o cara chutava forte demais, rapaz. Chutava, de fora da área. Inclusive, esse gol que ele fez lá no Canindé foi de fora da área. De fora da área, distante mesmo, uma paulada mesmo, assim, como eu sempre falo, bateu no cadastro mesmo, sabe? Foi reto, né? Então, são lembranças que ficam. E, Carlinhos, com toda sinceridade, rapaz, vocês falam assim sobre que eu jogava bola e tudo, mas eu não me via, sabe, assim, esse craque. Eu sabia que eu tinha noção, eu tinha uma calma muito grande de jogar bola e uma facilidade de sair tanto para a direita como para a esquerda, sabe? Depois eu ficava até rindo e pensando, puxa vida, como foi que eu fiz isso? Mas era impressionante, sabe? O pessoal gostava de ver a gente jogando. É modesto, né? O cara é geralmente modesto, né? Mas assim, eu gostava muito de ver você jogando, claro que em todas as modalidades, mas no campo, já na quadra, eu gostava muito de ver o Neto, né? O Neto tinha um estilo próprio, o Netão. O Netão tinha uns bicudão violentos, viu? Tinha gesticulava, aquele jeito dele, eu achava muito bacana. Não era aquele jeito dele, era muito engraçado do Netão, magrinho, bicudão, bom demais. Então são recordações que ficam na nossa memória, né, cara? Então é assim, o Deca, você, às vezes eu digo assim, o Deca, para comparar, eu digo o Deca Moreno, né? Porque tem o Deca Casaca aqui, eu digo é o Deca Moreno. As pessoas ficam perguntando quem é o Deca. Esse meu apelido de Deca Moreno foi quando eu comecei a jogar lá no time do Deca, na Pedreira, por ele também ser Deca, né? Aí chamava o Deca Casaca e o Deca Moreno, né? Aí pegou esse negócio. Pois é, o Deca ele não foi muito feliz no campeonato esse ano, rapaz. Ele montou um time caseiro, né, com os melhores da nova geração, os meninos bons, mas ele não teve muita sorte, para não dizer azar, porque ele não teve todos os seus jogadores à sua disposição, né, para botar em campo. Aí complicou a situação. Entendi. E o Deca sempre fez um timão, né, na Pedreira? Não foi com força máxima, né? Sempre fez. O Deca sempre fez time grande, né? Inclusive, eu acho que ele ganhou uns 5 campeonatos aqui de Pentecoste. Então, é um cara que tem o nosso respeito, né, no futebol. Isso. O Deca também, eu guardo muitas lembranças dele lá, quando a gente jogou no time dele, o Zé Orlando, o Pedro Quenquem, Bebel, sabe? Agora, time bom também que foi formado muito bom na época também, Carlos, foi quando nós jogamos pelo Cristóvão, né? Que tinha o Elcio como zagueiro, tinha o Beto não sei se ele ainda joga hoje. Beto, eu acho que ele trabalha, não sei se é no ramo de vender frango aí, essas coisas. Mas era o Beto e o Elcio, era um miolo de zaga, sabe, excelente. Aí o Iatagan também jogava com a gente. E eu lembro que nós estávamos numa concentração lá na Pedreira, lá, no time no domingo que a gente ia jogar.
E o Elcio doido pra ir pra festa, rapaz. Pulou o muro lá e foi embora. E aí o história não queria mais deixar ele jogar. Aí como ele me ouvia muito, eu ouvia o Zé Orlando, aí nós tivemos que conversar com ele, convencer a trazer o Elcio de volta. Oh, rapaz, o Elcio toda a vida foi dar trabalho, né? O Elcio ele Mas era um zagueiraço, realmente. Era um zagueirão mesmo, daquele sabe. Zagueirão. Era um dos melhores que a gente tinha, que é realmente o Elcio. A impulsão, né, de cabeça por cima. Isso, ele tinha uma impulsão muito boa mesmo, né? E já o Bebel era um zagueirão daquele zagueirão que você tinha medo até encostar, porque o bicho era mentira brabo mesmo. Então ele te arrastava com bola e tudo. Com tudo, era brabão, mas jogava com muita garra. Você chegou a jogar com o Edmar do Zézer? Cheguei a jogar com ele. Era volante, né? O pessoal até admirava, porque o Edmar foi um volante bom, mas ele só era volante bom de marcação, ou seja, não desfazendo dele. Sei. O volante em si ele tem que ser completo, cara. Ele não só tem que marcar, tem que armar, muitas das vezes até finalizar, né? Eu gostava muito de lançamento, eu gostava de jogar mais em lançamento, sabe? Marcação também, mas deu certo. Minha carreira como volante deu certo, graças a Deus. Pois é, rapaz, esse papo tá tão gostoso que dá vontade da gente continuar aqui falando com você até. Mas, Deca, se tiver alguma coisa a acrescentar, meu amigo, é sempre um prazer poder estar te recebendo aqui. Eu quero receber outras vezes, né, no meu programa, até do meio-dia mesmo, porque é um outro público. Com certeza, Carlos. Sempre que você precisar, é só me mandar aí um comunicado aí que eu vejo aqui, porque aqui, assim, eu trabalho com gente, no caso, também, de sexta-feira, hoje, toda sexta-feira, eu trabalho numa casa de recuperação de drogados, entendeu? Levar a palavra lá e incentivar a pessoa a sair dessa vida. E hoje eu não fui porque eu tinha combinado contigo de fazer esse programa, entendeu? Certo, cara. Muito obrigado. Mas a semana era bem puxada, sabe? Tanto que a semana foi bem corrida, que eu não tive tanto tempo de conversar contigo em detalhes, né? Aí hoje eu disse, não, como eu tinha falado pro Carlinhos que sabe esse programa era na sexta, eu vou dar uma ligada para ele aqui, que eu não vou hoje na casa de recuperação, para que eu possa participar. E eu quero participar outras vezes mais aí, Carlinhos, sempre que puder, se quiser também. Farei isso pro Cleito também, o Roberto, né? O Roberto até queria que a gente marcasse outro dia aí com mais tempo também, porque a gente conversou muito pouco, né? Mas estou à disposição, Carlinhos. Tá bom. É assim, é bom que que você participe por muitas vezes, né? Porque aí, até para essa nova geração ir conhecendo a sua história, um pouco da sua história, porque não dá para contar tudo de uma só vez, né, Dé? Não dá. Foi muita coisa, sabe, Carlinhos, como eu estava te falando. O nosso time, a gente começou jogando mesmo assim, era só a garotada ali no time do Seu Jorge, e depois ele comprou o material completo, a gente foi estrear lá no Campo das Éguas. E naquela época, Carlinhos, o Corrupião do Vale tinha uma seleção, né? Era, rapaz. Era um timão que podia... Era do Antônio Aurélio, não era? Isso, Antônio Aurélio. Era um timão, Carlinhos, que dava para representar até Pentecoste, rapaz. E eu lembro que o Seu Jorge marcou lá o jogo e eles ficaram tipo zombando da gente, porque a gente era tudo garoto e eles pensavam que ia dar de goleada, né? E nós acabamos aplicando 3-1 lá dentro deles, lá eles ficaram... Olha aí, rapaz. Naquele tempo eu me lembro que tinha o quê? Tinha Erial do Zezé, tinha o Carlinho da Jandira. Isso, o Edmar do Zezé era o volante deles, o Finado da Frisa era o goleiro, né? Era timão, rapaz, era um timão mesmo. Ele sabe, Manigimum era lateral. Olha aí. Era um timão, eles tinham um timão mesmo, assim, de representar a mesma cidade, eu sempre falava isso. Mas só que depois desse jogo nosso lá, e aí 15 de novembro começou a criar respeito, né? E aí a gente sempre fazia um time bom. Mas é isso aí, fico feliz, ô Carlinhos, por você tomar essa iniciativa também aí de narrar jogo, tá sempre meio-dia aí trazendo, né, essa página esportiva que você tem aí. E isso é maravilhoso, sabe? Era uma coisa que, na época, como você outro dia frisou, né? Não tinha a facilidade que tem hoje, né? Não tinha não. Não tinha essa facilidade. Porque se naquela época nós tivéssemos essa facilidade de hoje ser transmitido nos nossos jogos, com certeza aqueles camaradas lá que gostam de estar observando esses jogos amadores, isso levava muita gente naquela época para jogar time grande. Pois não é, com certeza. Hoje em dia a gente transmite aqui, rapaz, aí vai para todo mundo, né? Porque a internet não tem cerca, né? É para todo mundo, é muito bacana demais. Isso.
Uhum. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, meu irmão, pode ficar à vontade, viu? É bom estar Eu estava vendo aqui, Carlinhos, ó, teve um dia aí que a seleção de Pentecoste foi jogar contra o Fortaleza lá no PV. Ah, E nós saímos daí de Pentecoste para Fortaleza na Kombi do Bonês. Não sei se você lembra do Bonês. lembro demais e lembro da Kombi. Isso. Pois fomos a maioria dos jogadores dentro daquela Kombi para chegar no PV e jogar contra o Fortaleza. E foi 1-1 o jogo. Eu tenho até foto, Carlinhos, dessa época. De um jornal, né? Na época, o ponto direita deles era o Hamilton Rocha. Eu lembro que eu recebi a bola da zaga, eu estava de costa e ele estava de frente comigo. Eu dei um drible dele assim, de um jeito, que na foto saiu e a notícia saiu noticiando que Hamilton Melo mostrava que estava fora de forma. Quer dizer, porque eu não era um jogador conhecido, né? Eu sei. Mas se fosse um jogador conhecido como eu sou conhecido em Pentecoste, com certeza teria outros elogios, né? É mesmo, rapaz. Mas foi 1-1, rapaz. Aí eu vejo esses jogadores viajando de avião, aí diz que tá cansado, que isso e aquilo. E nós viajamos de Pentecoste para o PV de Kombi, rapaz. Aquela Kombi do Bonês. 2 horas de viagem. Hein? Então, e o preparo físico nosso era muito bom, rapaz. Eu lembro demais disso aí também. A gente corria os 90 minutos, ainda era pouco. Era, rapaz, é coisa muito difícil, né, rapaz? Mas é bom porque a pessoa engrossou o pescoço, né? Com todas essas dificuldades na época. Exato. Pois é, o Bonês, ele é vivo ainda, né? Graças a Deus. Tá meio debilitadozinho, mas deu a sua contribuição para o nosso futebol várias e várias vezes como presidente da nossa liga, né? Do estádio. Ele, o Alberto, né? O Alberto Cardoso. Depois veio o Capitão Erialdo, né? Que também está com problema de saúde também. Depois veio o Maninho, né? Como presidente. Isso. O Maninho do Neto. E aí o pai do Nelson participava também na época do Capitão Erialdo, né? O pai do Nelson aí. Era o seu Martins, né? Isso. Zé Martins, né? Zé Martins. Eu lembro deles também, todos eles. Pois é, rapaz, era bom demais. E a gente concentrava, Carlinhos, ali no Posto Agrícola, onde era o hotel do Denox, né? A gente ficava lá, a gente concentrava lá. E eu tinha uma mania de fugir com o Rogério, como a gente era praticamente as estrelas do time, às vezes. E a gente fugia. Aí quem levava nós pra rua era o Eribaldo, pai lá do Erivaldo, do Jardim. Eu sei. Tava nós no Fusca dele, nós ia beber, rapaz. Aí quando der festa, chegava o Bonês atrás de nós. A gente já tava pra lá de Bagdá, já tudo bebo já. Pai, mas aí dizia, tem jeito pra concentração. E aí nós concentrava, aí chegava o Antônio Carneiro, na época que era o prefeito, aí ia dar aquela palestra, né? Já levava o bicho também, e aí a coisa melhorava. Era bom demais, né, rapaz? Ô, tempo bom. Tempo bom mesmo, viu? Uma época que é como quem diz, a gente curtiu mesmo na nossa juventude, né? Nessa época de futebol também. O Rogério contava que quando ele jogava, o Rogério jogou no Corrupião, tinha o Dr. Aurélio também. Isso. Aí, de domingo, eles iam jogar, não sei por onde, não sei se era amistoso, não sei o que era, eu era o campeonato. Aí o Rogério ia lá pra Dona Ubilina, lá no açude. Fugia e o Antônio dizia, rapaz, não vai beber não. O Rogério, não deu nada pra rolar beber. Quando chegava lá, o Rogério estava na Dona Ubilina lá, com não sei quantas cervejas em cima da mesa. Aí o Antônio Aurélio passava, aí quando o Rogério via o Antônio Aurélio procurando ele, o Rogério se escondia e dizia assim, diga que eu não estou aqui não, Dona Ubilina. Aí ele perguntava, o Rogério não passou por aqui não? Aí a Dona Ubilina, passou não, seu Antônio. E o Rogério já, moço de bebo. Eu lembro dessa sua vez, eu lembro. Eu não conto às vezes que o Bonês ia buscar nós nas festas, rapaz. É muito. Eu mais imaginando, né? E aí o Eribaldo é que ajudava nós na fuga lá, né? A gente saía pelos fundos lá do hotel e acabava saindo lá na casa do Java lá. Aí o Eribaldo tinha um fusquinha amarelo, não sei se você lembra. Lembro. Aí a gente pedia a ele, rapaz, quando nós já tinha tomado umas boas já quando o Bonês chegava para buscar nós. Achava nós, o pessoal conhecia demais a gente, né? Já saía entregando a gente. Pois é. E levava o Bonês botar dentro dessa quando a gente voltava, e ainda bem que tinha tempo para dormir e descansar, né? Mas era gostoso, sabe? Mas aí o cara novo no outro dia já estava recuperado, né? Exatamente, a gente corria 90 minutos brincando mesmo. De sexta-feira, que era o jogo de apronto, né? O treino de apronto, e de lá já teria que ir para concentração.
Aí era eu, o Rogério, o tenista, às vezes, a gente se escondia nos barzinhos ali no caminho da Pedreira, rapaz. E assim mesmo o pessoal ainda achava a gente, ó. Era complicada a situação naquele tempo, hein, o jogador. Gostei bastante, viu, Carneiro? Era época boa, uma época gostosa mesmo. Pois é, meu amigo Deca. Danilo, tudo de bom pra ti, meu irmão. Foi um prazer conversar contigo aí, todo esse povo aí que tá nos ouvindo também. Grande abraço, saudade da nossa cidade, saudade da nossa região aí. E se Deus permitir, no próximo ano aí, for a vontade dele, quero estar aí nesse programa aí ao vivo, juntamente com o Cleiton Nascido da Silva e o Roberto também, se Deus quiser. Deus quiser, Deca. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado pela atenção, viu, Deca? A gente vai conversar mais vezes aqui ao vivo no nosso programa, viu? Tudo bem, cara. Não precisar, é só falar, meu irmão. É só dar o toque aí e a gente entra em contato, viu? Tá certo. Muito obrigado. Tá aí, grande Deca. Tá aí, tá, abraço, fique com Deus. Tá aí o Deca, né, pessoal? Ele é esse que tá aí na foto. Esse cara aí jogava bola demais. Foi um dos nossos craques, como ele contou aí da época da seleção, da época do Bonês, naqueles grandes intermunicipais de Pentecoste, né? Realmente dá saudade daquela época do nosso querido Deca.